Começou? Começou. Bom dia, gente. Hoje, né, dia 15 de dezembro, dia do arquiteto urbanista, nós vamos ter uma palestra com a arquiteta Juliana Batista Oliveira. Eu dou boas-vindas para ela, que ela vem conversar conosco sobre um livro que fizeram, tratando desse tema tão pertinente hoje, né, que a gente está imerso ainda, que é a questão da pandemia e as reflexões da pandemia na nossa profissão. Né? Então, eu quero agradecer a Juliana, né, pela presença e disponibilidade de estar esse dia com a gente, com o curso de Arquitetura e Urbanismo e com o programa de pós-graduação em Arquitetura, Urbanismo e Paisagismo, o PPGAL, que nós temos aqui alunos dos dois cursos, né? E estamos muito felizes, Juliana, de te escutar, porque esses momentos de escuta são muito profícuos e ricos de troca. E uma coisa que eu conversei com eles antes de você entrar na sala é que isso foi sempre um acontecimento, tem questões positivas e negativas que a gente pode tirar, né? E se da pandemia a gente pode tirar N coisas negativas, positivas, uma delas é essa possibilidade agora que a gente tem, essa fruição de troca, né? Então, antigamente, para a Juliana vir para cá ia ser muito difícil, né? A gente conseguir as verbas, tal. Então, agora, com a disponibilidade dela, né? Então, isso já se torna possível. Isso é muito rico para a gente, muito rico. Acredito que nos próximos tempos vai aproximar ainda mais as instituições, né? Então, eu vou passar a palavra agora para a Juliana. Peço para quem puder abrir a câmera para abrir ali, e a gente vai começar a escutar o que a Juliana tem para nos falar nessa manhã tão bonita. Ok, Josi, muitíssimo obrigada, né? Eu que tenho que agradecer, eu acho que a palavra é troca mesmo, né? Então, quando eu sou convidada, assim, né, para conversar com alguém, né, alguma turma, e principalmente o convite vindo, né, da Josi, que foi minha colega de mestrado e que é uma amiga, né, apesar de fazer muito tempo que a gente não se vê pessoalmente, mas é aquele tipo de pessoa que, quando a gente conversa, parece que ontem estava junto, assim, sabe? E a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, né? Vocês sabem que agora as coisas é tudo por grupo de WhatsApp e é bastante movimentado justamente com essas pessoas, né? Que se conheceram lá em 2004, né? Que vieram de diferentes lugares do Brasil. Então, só para vocês terem uma ideia, né? No grupo tem a Josi, que é aí do Sul, eu de Alagoas, tem a Ilha, que é da Bahia, ou que é de Belém do Pará, tem pessoas do Mato Grosso. É uma verdadeira conferência, né, interregional, né, no Brasil. Bom, mas eu vim aqui, né, a convite da Josi, para falar sobre o livro que a gente lançou, né, aqui pela EduFal, pela editora da Universidade Federal de Alagoas, que lançou um edital em 2020, visando estimular produções, né, dos diferentes programas de pós-graduação da universidade que abordassem a questão da pandemia, né, e aí dentro desse chamamento, né, lá na nossa Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, teve a nossa publicação, né, que eu vou contar um pouco da história dela para vocês, e teve outra publicação também organizada pela pós-graduação, que também refletia, né, sobre a questão da pandemia, né? E aí, quem tiver interesse de acessar todos esses e-books são gratuitos, né? Tem livros da área de educação, de arquitetura, de medicina. Então, se vocês entrarem no site da EduFal, vocês conseguem, né, ter acesso a esses e-books gratuitamente, que é uma coisa também muito importante da gente, né, um papel da universidade de socializar o conhecimento, né? Porque nós estamos aqui atuando, né, e trabalhando na formação de novos profissionais, mas também muito do que afeta a realidade, né? E aqui no Brasil, principalmente, o principal local
onde a ciência é produzida é na universidade, né? Então, eu também faço muita questão de frisar isso e chamar a atenção de vocês, né, estudantes, para isso, da importância que a universidade, especialmente a universidade pública, gratuita, tem no nosso país, porque mesmo as universidades privadas, quem está na universidade privada dando aula, muito provavelmente se formou numa universidade pública, né? E aí, todos nós, seja na iniciativa pública, seja na iniciativa privada, a gente deve trabalhar para construir um país mais justo, mais autossuficiente e que acredita na ciência, né? E que faz com que essa ciência realmente cause impactos positivos na vida de todos nós. Mas deixa eu começar a falar propriamente, né, do meu assunto aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. Ju, Pode falar. Só um aviso para eles que eu vou botar um link no chat para os certificados. Depois também eu mando para ti depois certinho o certificado, mas só para avisar para eles que quem está assistindo depois para preencher, que a gente vai fazer o certificadozinho. Certo, tá, joia. Eu vou deixar, eu acho que a tela já está aí compartilhada, né? Vocês já estão conseguindo ver. Eu vou deixar o chat aberto aqui também, né? Porque eu brinco que eu virei uma blogueirinha docente, né? Agora na pandemia. Então, seja nas aulas, seja numa palestra, né? Eu costumo ficar atenta também aos comentários, então fiquem à vontade, podem fazer pergunta, interagir durante a palestra, né? Porque eu estou naquele esquema meio YouTube, assim. Então, vou falando aqui, mas estou vendo que vocês eventualmente comentem, tá? Podem ficar bem à vontade com relação a isso. Bom, e essa produção, né? Eu vim aqui para fazer um papo, né, sobre o livro O Papel da Arquitetura e Urbanismo diante do Covid-19, construindo conhecimento, né? Essa imagem é uma foto, né, que a gente foi presenteada com ela, né? O Matheus, autor da foto, ele é estudante de mestrado do nosso programa de pós-graduação e ele cedeu a foto para nós para usar, né, na capa do livro. E é uma foto bastante representativa, né, do que eram aqueles dias de isolamento social, né, que a gente já superou essa fase, aí sobre os aspectos positivos e negativos disso, né, a gente tem muita coisa para conversar, mas só a título de ilustração, né, então, observar a cidade através de uma janela, né, se isolando do convívio com as outras pessoas e passando a levar uma rotina inteiramente dentro de casa, isso causou um impacto profundo na vida de todos nós, né? Ressaltou mais ainda os contrastes, né, sociais, econômicos, enfim, de diversas naturezas que a gente vive na nossa sociedade e provocou diversas reflexões, diversas ações, né, como aquelas que foram abordadas na nossa publicação, né, e que a gente recebia notícias pela TV, pela internet, né? E até hoje a pandemia ela veio, né, para transformar de uma vez por todas assim eu acho que a humanidade, né? Então nunca mais a gente vai eu acho que conviver em sociedade da mesma maneira que a gente convivia antes da pandemia, né? Não que isso tenha sido um fato inédito, né? Já aconteceram outras pandemias em outras épocas da história, mas a nossa geração, assim, né? A gente não teve experiência. Vamos dizer assim, não vou entregar a nossa idade, né, Josi? Mas a gente que já é um pouco mais experiente que vocês, né, estudantes, os nossos pais, né, a gente não passou por uma situação de um fator mundial que mexesse com a vida de todo mundo, como foi a pandemia, né? A gente não vivenciou guerras mundiais, a gente não vivenciou
fatores de um alcance tão grande como a pandemia, né? E isso num mundo que já tinha, né, já tem internet, onde as mídias sociais, né, já tinham uma presença forte, e que com a pandemia isso se reforçou mais ainda, né? E daí, o que a gente poderia comentar sobre o papel da arquitetura e urbanismo, né, diante de tudo isso? E uma das respostas, vamos dizer assim, que nós, né, encontramos foi a construção do conhecimento, né? Como a Josi falou, diante de tanta coisa negativa, enxergar nesse momento uma oportunidade para construir algo que fosse positivo, né? E no caso, o conhecimento sempre vai resultar, né, ou dar origem a algo positivo, assim. Eu acredito muito nisso. Embora incomode muitas vezes, né, embora até dificulte a relação entre as pessoas, né, quanto mais a gente conhece da realidade, mais crítico a gente tende a ficar e a não aceitar mais algumas coisas, né? E eu acho isso muito saudável, apesar de não ser algo tranquilo, né? E aí foi nesse sentido que surgiu, né, um movimento que deu origem a esse livro posteriormente. E eu destaco, né, até está no título da divulgação, né, uma hashtag, né, já na linguagem aí, contemporânea, né, das mídias sociais, hashtag Juntos à Distância, né? Então, nesse momento, foi possível a gente se manter juntos à distância, como, né? Como que isso pôde acontecer? Então, eu vou falar um pouquinho também sobre a motivação, né? Para, antes do livro em si, o conteúdo que está presente no livro, de onde ele veio, né? E como que se desenvolveu. Então, Juntos à Distância, na verdade, né? Vamos dizer assim, era o nome ou o tema de uma ação, de um projeto de extensão que foi idealizado, né, primeiramente pela professora Manuela Andrade, que era coordenadora do curso de arquitetura em 2020, e pela professora Diana Helene, que é outra professora, né, do nosso curso, e eu me integrei, né, nessa iniciativa com aquele sentimento de que, nossa, tá, estou aqui em casa, parada agora, não... o que a gente vai fazer, né? Eu estou em casa, mas ao mesmo tempo eu continuo sendo professora, funcionária da universidade, eu estou recebendo meu salário, então é meu dever, né? Continuar trabalhando, né? E fazer alguma coisa que se justifique diante desse momento que a gente está vivendo, né? E esse pensamento, né, não era só meu, né? A maioria das pessoas, né, que trabalham na nossa faculdade tinha esse pensamento também. É algo que me deixa muito feliz, né, de poder conviver com profissionais que realmente gostam do que fazem, que se sentem motivados mesmo diante de situações adversas, né? E daí essa iniciativa foi criar um canal no YouTube, né, para compartilhar conteúdos voltados para o nosso curso de arquitetura e urbanismo, né? A nossa faculdade, ela tem 2 cursos de graduação e um curso de pós-graduação. Arquitetura e urbanismo, tem o curso de graduação em design e tem o programa de pós-graduação em arquitetura e urbanismo, né? Nós 3 aqui atuamos, quer dizer, das 3, né, só eu estou na pós-graduação, mas as 3 atuam nos 2 cursos da graduação. E aí, esse canal do YouTube começou, né, a ser planejado, e nas conversas, né, de nós 3, a Diana é uma pessoa que tem interrelações assim com gente de diversas faculdades, de grupos sociais, os mais diversos que vocês imaginarem. Então, o trabalho dela, né, até que
tiver curiosidade, quem trabalhar nessa área, né? A Diana, a tese de doutorado dela foi sobre o lugar das pessoas que viviam na prostituição. Eu acho que é em São Paulo, né? Agora me desculpem se eu errar o local, mas a tese dela, inclusive, foi premiada pela CAPES no ano que ela publicou, né? Se vocês procurarem o nome dela na internet ou até o currículo Lattes delas, vocês vão ter informações sobre isso. Então, ela tem um trabalho muito interessante, né? Sobre discussões, né, de gênero, de política, de conflitos e questões emergentes assim no nosso contexto urbano, né, contemporâneo. E a Manuela, a área, né, de pesquisa dela é teoria e crítica, né, da arquitetura e do urbanismo. Então, ela é professora dessas disciplinas também, né? Então ela discute muito os processos de concepção projetual, né? As referências dos arquitetos, a tese dela, né? Ela abordou o trabalho de alguns arquitetos brasileiros e latino-americanos também, e inclusive no nosso canal, a UrbiFal, ela também apresentou uma série, né, sobre arquitetura contemporânea no Nordeste, porque a gente discute muito a arquitetura, né, produzida no eixo Rio-São Paulo, né, Sudeste e Sul, mas tem muita produção interessante na arquitetura nordestina e nada mais justo, né, do que divulgar isso também em uma universidade localizada no Nordeste. Então, no canal, né, tem esses conteúdos aí para vocês, quem tiver interesse também, ter acesso, né? E esse momento, né, de chegada da pandemia, a gente vinha de alguns acontecimentos recentes na faculdade, né? Essa imagem aí é uma foto que foi tirada no dia 18 de outubro de 2019, quando a gente recebeu a professora que fundou o curso, né? O nosso curso, ele já tem mais de 40 anos, e a professora Zélia Maia Nobre, que é essa senhorinha que está sentada numa cadeira de rodas aí no centro da foto, ela, assim, é muito legal a história dela, porque ela batalhou muito para ter um curso de arquitetura e urbanismo em Alagoas. Tem várias histórias, né, que eu não vou me alongar sobre isso aqui agora, mas nesse dia a gente estava comemorando o título de doutora honoris causa, que a UFAL concedeu para ela, né? E nessa foto tem a maioria dos nossos professores, né, e alunos dos cursos de graduação e pós-graduação. Esse é o pátio principal da faculdade. Então, foi um rever, né, resgatar essa história de formação do curso, com as dificuldades do início, né? A professora Zélia trazia, pedia, né, para os alunos trazerem almofadas de casa para sentar no chão e poder assistir às aulas, então coisas que hoje nem passam pela cabeça da gente, né? Como as dificuldades do início eram para coisas tão básicas, né? E hoje, né, aqui tem só uma pequena parcela das pessoas que convivem e vivem esse curso, né, fora todos os arquitetos e urbanistas que foram formados ao longo desse período, e que hoje estão fazendo seus projetos ou sendo professores e atuando nos mais diversos campos, né? Então, imaginem vocês, né, a gente animado, né, querendo iniciar o novo ano, fazendo momentos de encontro, momentos de discussão, voltando a olhar para a nossa realidade, né, de Alagoas, do Nordeste, e aí chega março, né, chega 2020, primeira semana de aula, né, aí vem o decreto da OMS de pandemia mundial. Então, né, como é que o que a gente poderia fazer para evitar, né, que se perdesse esse clima, vamos dizer assim, né, de troca, de até mesmo
gratificação, né, de gratidão, né, por tudo que tinha sido construído até ali. E daí surgiu o canal, a Urbiofal, né, no YouTube. Eu até, né, recomendo que vocês se inscrevam no canal para receber as notificações, né? Agora desde que a fase do isolamento social severo, né, terminou, e que a gente voltou com as aulas ainda remotas, né? A gente não está ainda com aulas presenciais em nenhum curso da nossa faculdade. Alguns cursos da UFAL, né, especialmente da área de saúde, já estão tendo algumas atividades presenciais, mas nós ainda não. Depois que a gente voltou, se eu não me engano, foi agosto, setembro de 2020, né? O canal passou a sediar, vamos dizer assim, né? Eventos, conteúdos produzidos nas disciplinas que são postados lá. Então, atualmente não tem mais uma programação fixa, assim, de eventos como a gente tinha na pandemia, né? Na fase do isolamento social. Nessa fase, que se iniciou em maio e foi, né, até antes do início das nossas aulas no regime remoto, a gente tinha semanalmente, pelo menos, essa live da segunda-feira, que nós três, né, a Manuela, a Diana e eu, a gente se reunia previamente e buscava contatos, né, para imaginar que tema que a gente vai abordar, quem que a gente vai convidar para falar sobre isso, né? E nós três tivemos um papel muito de mediadoras, né? As discussões, o conteúdo das discussões, vinham pessoas, né? Outros professores da faculdade, convidados de outros lugares do Brasil também, até de fora do Brasil, né? Para falar sobre temas em que atuavam, né? E aí, hoje, o canal tem 3.340 inscritos, né? A gente quer que tenha mais aí, pelo menos mais uns 21, né? Que estão aqui assistindo agora, porque o conteúdo que está compartilhado lá é útil para qualquer estudante de arquitetura e urbanismo, qualquer profissional também, né? Então, aí vocês estão vendo algumas playlists, né? A gente teve evento do IAB, Alagoas, teve séries, né? Temáticas, como, por exemplo, sobre identidade, cultura e desenvolvimento, teve uma série também sobre conforto ambiental, né? Diversos eventos acadêmicos, então tem várias playlists, né? Além dessa que contém as lives de segunda-feira disponíveis no canal. Aí tá aí o link, né? E vocês podem acessar, tá tudo gratuito, disponibilizado lá. E esses eventos, né, os primeiros eventos que aconteceram foram essas mesas de debate, né, os webinários, toda segunda-feira, que nesse conteúdo a gente teve 21 eventos, né, desses 21, entraram 11 nesse e-book que eu vou apresentar para vocês, né, e sobre os mais variados temas, né, então os títulos dos capítulos do e-book coincidiam com os títulos das lives, né, que foram realizadas. E a primeira live, né, foi intitulada Pensando a Pandemia nas Cidades, da escala regional à escala da casa. Ela foi realizada no mês de maio, né, e as convidadas foram a professora Raquel Ronick, da FAO-USP, e a professora Regina Lins, que é professora aposentada da FAO, da FAO-FAO, né, mas que continua atuando intensamente, né, junto às comunidades, participa de um projeto chamado Observatório Nacional, né, da Pobreza, trabalha muito junto com a professora Raquel Ronick também, e, né, essa primeira discussão é também o primeiro capítulo do nosso e-book, né? E aí, as outras discussões que entraram no livro são essas imagens, né, são das divulgações que a gente fez.
Então, a gente teve também, né, uma live sobre redes de cooperação, iniciativas autônomas para enfrentar a pandemia. Essa live foi mediada pela professora Juliana Micaelo, que é aqui da faculdade, e ela recebeu a Valéria Pinheiro, de um coletivo chamado Ser Periferia, e também o Leonardo Nia, da Escola Quilombola Dandara de Palmares, né? E eles falaram sobre como que a sociedade, né, para além das iniciativas governamentais, estavam se movimentando para auxiliar e cooperar com aquelas pessoas que estavam passando por mais dificuldade nesse período, né, de pandemia. Então, né, é muito mais fácil falar em isolamento social, em lavar as mãos, em se resguardar em casa, para quem tem um salário fixo todo mês, para quem vive, né, sob um teto com condições saudáveis, com limpeza, tendo um abastecimento de água e energia regular, acesso à internet e vários confortos, né? Mas pensando na diversidade que a gente tem no cenário urbano, como é que se poderia evitar a proliferação de uma pandemia em lugares onde nem água tratada chega, né? Onde o esgoto é a céu aberto, onde as pessoas não poderiam parar de trabalhar ou não tinham como trabalhar de dentro de casa, precisavam sair, enfrentar o transporte público, com todos os riscos, né? Principalmente nesse momento inicial que a gente estava muito desorientado, sem saber realmente como pegava a doença, os melhores cuidados, os cuidados mais adequados, né? Não sei se vocês lembram, mas no início tinha até uma recomendação que era melhor não usar máscara, aí depois veio, né? Não, tem que usar máscara. Então, como eu falei antes, né? É um impacto muito grande na rotina de todo mundo, né? E ressaltou mais ainda as desigualdades dentro da nossa sociedade, né? Não só nas cidades brasileiras, mas no mundo como um todo, né? E aí essa sequência que está aqui não foi a sequência da realização das lives, né? Está em destaque a primeira, que foi a primeira mesmo, mas é a sequência dos capítulos do e-book, né? Aí, seguindo numa temática próxima, depois veio o conteúdo, né, da live, ouvindo as comunidades em tempos de pandemia, ocupações, grotas e bairros populares de Maceió. Aí, essa live foi mediada pela professora Débora Cavalcante, né, que também atua junto com a professora Regina Dulce Lins em pesquisas, observando, né, as comunidades, as condições de pobreza, mapeando e buscando, né, alternativas de solução para isso. E realmente nessa live, as comunidades tiveram voz, né? A gente convidou a coordenadora nacional do MTST de Alagoas, a Eliane Silva, né, o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, chamou também o Dalmo Santos, né, que era do consultório na rua, né, uma iniciativa de atendimento às pessoas carentes, e o Murilo Lourenço, que era representante da Grota Santa Helena, que é aqui em Maceió, né, para quem não conhece, a Josi falou aí das paisagens, né, naturais, das nossas belezas naturais que nos orgulham tanto, nossas praias e tal, mas a paisagem da nossa cidade tem uma característica, né, de um relevo muito recortado, né? A gente tem muitos fundos de vale, né, e áreas muito ambientalmente frágeis, que é justamente onde estão a maioria das nossas favelas, né? Enquanto a gente vê em outras cidades, né, as favelas nos morros, né, São Paulo, Rio, né, o morro, né, disso, daquilo é a favela, na nossa região é na grota, né? Então, ao invés de ser numa cota superior, é numa cota inferior. E aí, né, a gente tem
atualmente, né, tem até uma atuação da ONU Habitat, né, que tem um projeto, até teve uma premiação recente aí desse projeto, chamado Vida Nova nas Grotas, né, onde estão sendo feitas ações nessas grotas para de revitalização, de melhorar as condições de infraestrutura. Mas isso olhando, né, da parte governamental, a iniciativa do governo, mas a gente trouxe, né, para essa live a palavra de quem vive essa realidade, né? Então, não apenas sob o olhar institucional, mas o olhar de quem vivenciava, né, e vivencia as dificuldades na rotina do dia a dia, dessa situação difícil, né, de se manter em meio a uma pandemia, que se já era difícil com todas as dificuldades econômicas, né, sociais, antes, imagine, nessa fase pandêmica, né, de isolamento social. Depois, né, tem um capítulo sobre a arquitetura penal e os impactos da Covid-19, né, que nela a gente teve a participação da professora Suzana Cordeiro, que ela é especialista em arquitetura penal, né, um nome muito conhecido nesse meio, e o Samuel Lourenço, que, se eu não me engano, ele é mestrando, não sei, ou acho que é mestrando, que ele é um ex-detento, e eles conversaram sobre as medidas que estavam sendo tomadas, né, na pandemia em relação à população carcerária, né? Então, né, para vocês terem uma ideia, na época saiu uma orientação, né, posso estar falando errado aqui, mas depois vocês conferem no livro. Não sei se foi do Conselho Nacional de Justiça ou se foi não, foi não. Foi do departamento responsável, né, pelo controle do sistema penal, ligado ao Ministério da Justiça, que orientava o uso de containers, né, para ampliar o espaço disponível de celas, para abrigar os detentos que, porventura, viessem a se contaminar com a Covid-19, né, para proporcionar o isolamento social, o isolamento dessas pessoas, caso, né, quando a doença chegasse nos presídios, para evitar, né, a proliferação da pandemia lá. E aí, né, tem uma série de considerações que podem ser feitas sobre isso, que foi falado na live, porque por mais que a gente tenha aquele sentimento, né, da necessidade de justiça e de punir, né, quem comete uma infração, quem comete um crime, mas a gente sabe que dentro das nossas prisões, né, tem muita gente inocente também, e mesmo quem cometeu crime, né, não é humano você tratar essas pessoas como animais, né? Que às vezes até animais têm condições mais favoráveis de manutenção do que as pessoas que vivem na população carcerária. E a professora Suzana tem uma experiência, né, muito profunda nisso, tanto a dissertação de mestrado dela, como a tese de doutorado, eu não lembro qual dos dois foi, mas ela chegou até a passar alguns dias dentro do presídio. Então, ela conhece, né, aspectos dessa realidade, né, com um olhar bem diferenciado daquilo que a gente conhece. Bom, aí depois, né, vocês vão ver que cada live dessa, né, tem temáticas distintas, mas que todas colocam, né, esse desafio, assim, do que a gente... Como que isso afeta, né, o papel do arquiteto e urbanista. E se vocês forem acompanhando, né, lendo o livro depois, né, ou assistindo às lives que continuam todas disponíveis, vocês vão perceber que nós, como arquitetos e urbanistas, temos uma atuação frente a todo esse contexto também. E aí, saindo um pouco dessas demandas, digamos assim, mais
humanitárias do ponto de vista de subsistência, né? A live que foi realizada com a professora Lúcia Ridaca e com a Flaviana Lira, né, que é da FAO-UNB, a professora Lúcia Ridaca é nossa professora aqui, elas falaram sobre a participação na conservação do patrimônio cultural, dos conceitos aos autores. Então, foi uma discussão muito interessante, né, porque além vamos dizer assim, abordar nesses conceitos relacionados ao patrimônio de uma forma muito acessível, né? A gente tem conhecimento dos documentos, né, das cartas patrimoniais e tudo mais, mas às vezes parece tão distante da nossa realidade, da nossa cidade, né? Só que patrimônio a gente topa com ele quando sai na rua o tempo todo, né? Se vocês pararem para se perguntar em Santa Maria mesmo, quantas demolições não aconteceram que vocês só perceberam porque passaram na rua e viram que aquele prédio não existia mais, que aquele prédio era bonito, mas não está mais aqui, né? Isso para dar um exemplo até bem clichê, mas patrimônio é muita coisa, né? O conceito de patrimônio vai muito além de um edifício tombado, né? Pelo IFAM, né? E aí elas falaram sobre isso e também do papel dos atores, né, do governo, da sociedade, que muitas vezes, né, o reconhecimento do valor, né, de algum bem público, seja um edifício, seja um monumento, seja um espaço urbano, ou até mesmo fazer imaterial, né, não sei se vocês viram, mas semana passada o forró, né, foi decretado um patrimônio brasileiro, né, e o forró não é uma coisa que está lá construída materialmente, né? Você vê ele acontecer, envolve as pessoas. Então, isso acontece com o forró, acontece com a culinária, acontece com tanta coisa, né? E aí, essa live falou um pouquinho disso. A seguinte, né, ergonomia e arquitetura, também foi muito legal, assim, por abordar conceitos, aplicações, né, e também discutir cenários futuros, né, todas as lives acabavam tendo, né, uma parte, assim, de falar sobre o contexto existente, aquele momento de transição, né, antes da pandemia e agora a pandemia, o que é que a gente faz e o que é que a gente visualiza para o futuro. Né? E aí, ao falar de ergonomia, né, foi para o patrimônio, agora a gente volta para um aspecto que, ao falar em ergonomia, a gente pensa muito no interior, né? A Jo estava falando aí do nicho de atuação em projetos de interiores, e se a gente parar para pensar, né, a pandemia, ela nos retirou da cidade, de certa forma, e colocou a gente dentro de espaços interiores, né, das nossas casas, e nisso, né, a gente começou a enxergar muito mais aspectos que a gente não reconhecia antes, porque a gente se movimentava muito mais, né? Ia da nossa casa para a faculdade, para o trabalho, para o barzinho, enfim, para a praia, né? E a gente foi obrigado a ficar em casa 24 horas por dia, né? E aí vocês imaginem o que é que isso não trouxe, né, de percepção do quanto o espaço dentro de casa poderia não estar adequado às nossas necessidades. E nessa pandemia, e nessa live, né, até uma curiosidade triste, assim, né, a professora Vilma Villarroco, que era da UFPE, ela faleceu agora, em 2021, não foi decorrente da Covid, né, mas, tipo, quer dizer, eu não tenho certeza se foi decorrente da Covid, né? Mas, tipo, foi uma participante que nos deixou, né? Depois dessa fase tão difícil, mas que deixou como uma das suas últimas contribuições em vida, né? Esse bate-papo tão generoso com a gente, que foi mediado pela professora Thaisa Sarmento, que é nossa professora aqui da FAO. Quem já ouviu, né? Quem já consultou literatura sobre ergonomia, tenho certeza que já ouviu falar da professora Vilma Villarroco. E nessa live, as duas, né, discutiram muito essas implicações, né, principalmente das dificuldades que a falta de ergonomia causa para a realização das nossas atividades, para
lidar, né, com a nossa rotina no dia a dia e o que esperar, né, do futuro, assim, com relação a isso. Deixa eu só tomar um golinho de água aqui rapidinho. Aí, ainda nessa temática do interior, né, das edificações, a live, o capítulo do livro seguinte fala sobre a importância do conforto ambiental em tempos de pandemia, que foi uma live que eu mediei, né, e que junto com os professores Ricardo Cabuz, que é aqui do curso de Engenharia Civil, mas também participa do nosso programa de pós-graduação, e o professor, né, Vitor Roriz, que é um pesquisador muito atuante no estudo do desempenho térmico de edificações, né, está participando ativamente da revisão da norma de desempenho, a 15.575, né, é filho do professor Maurício Roriz, que é uma figura muito querida para nós que estudamos conforto ambiental, que foi um dos responsáveis pela formulação do zoneamento bioclimático brasileiro. Essa live deu origem ao capítulo do qual eu participei como coautora, né, e que eu vou deixar para falar mais detalhadamente daqui a pouco. Aí a gente vem para as questões, né, de gênero, de representatividade e... Oi? Tá. E aí tivemos, né, essa live da... desculpa, gente, eu esqueci de colocar o celular no silencioso, deixa eu colocar aqui agora. Pode falar, Josi. Não, eu caí aqui e eu pensei que acabou que eu caí, desculpa, e eu tomei um susto, porque a gente tinha fechado a sala. Mas que bom que vocês se mantiveram aí. Ela não cai, não. Quando cai a pessoa que abre, mas a sala fica aberta. Ainda bem, né? A gente passou por vários perrengues desses durante as lives também. É a emoção, né? Desse mundo virtual, uma das. Bom, aí, né, essa live sobre arquitetas negras e interseccionalidade, da Academia à Cidade, né? Contou com a participação de uma ex-aluna nossa, a Maiara Almeida. Gente, desculpa, né? Eu estou pescando aqui os nomes das pessoas e as instituições, porque a memória não dá conta de reter tudo isso, não. E a Luciana Mairink, né, que é também arquiteta e urbanista, do movimento Terra... Peraí, desculpa, deixa eu aumentar aqui para eu conseguir ver. Vai sair horrível minha cara na Terra Preta Cidade, né? Onde é um coletivo que é bastante voltado para as questões, né, da população negra na cidade e tal. Então, tem palavras, né, nessas lives que eu nunca tinha ouvido falar na vida, né? O contexto de formação de um arquiteto e urbanista hoje, as pautas e os temas de debate são bem diferentes, né? Tem muitos aspectos diferentes daquilo que foi quando eu me formei. Eu me formei em 2004, né? E aí eu aprendi muito também durante essas lives, né? Porque olha só nessa amostra, né? A quantidade de temas diferentes e de especialistas e especialistas tanto de estudar como de viver essas realidades, sabe? Então foi muito legal. E aí também veio, né? Depois a live com a professora Zaida Mushi, né, que foi mediada pela Diana, que na organização das lives, né, uma das organizadoras do canal e tudo mais, que o tema foi repensar cidades em crise a partir do protagonismo feminino, né? Então, foi feita toda uma construção, né, sobre o papel da mulher para manter a cidade funcionando, como, né, responsável pelo cuidado com a família, e isso, né, não só
não significa que seja um motivo de orgulho ou algo romântico, né? Que somos nós, mulheres, que mantemos a cidade funcionando, porque somos nós as responsáveis pelo cuidado, né? Mas é preciso pensar também em toda a carga que isso representa para as mulheres, né? Então, claro, né? A nobreza dessa ação deve ser reconhecida, mas as dificuldades e as injustiças também, né? Já que a sociedade é composta por diferentes rostos, gêneros e atividades, né? Por que cabe à figura feminina de levar, né, muito a carga disso, a maior carga disso sozinhos, né? Ainda nessa temática, né, das novas demandas, novas em termos de serem reconhecidas, né, minha gente? Porque é o tipo de coisa que sempre existiu. Aí nós tivemos uma live também que foi organizada e conduzida pelo grupo PET Arquitetura, né, o programa de educação tutorial, não sei se aí em Santa Maria tem, mas é um grupo formado por estudantes, né, que tem um tutor, um professor da faculdade, que no caso é a professora Lúcia Ridaca, mas eles têm um monte de atividades, né, que eles promovem no curso, por exemplo, recepcionar os calouros, preparar cursos de nivelamento para as pessoas que entram no curso. Eles promovem, né, um evento que é a CEMAL, que parou agora durante a pandemia, mas que era o grande evento do curso, né, realizado anualmente. Tem um periódico chamado Revista Ímpeto, que também está disponível, né, gratuito, aí se vocês pesquisarem, né, PET Arte UFAL, Revista Ímpeto, vocês vão ter acesso à revista, né? E o tema que eles escolheram, né, foi falar da comunidade LGBTQIA+, né? Os sistemas, né, que aí está um trocadilho com o cis, né, dos gêneros tradicionais, digamos assim, né, o que os sistemas postos impunham muito impõem ainda, né, e a questão do direito à cidade. E foi muito legal porque foram convidados para essa live, né, eu vou até ampliar aqui para não ampliar para mim, né, deixa eu ver se... aí... desculpa aqui, deixa eu ativar o mudo na guia, né? E nessa live participaram a Natasha Wonderful, presidente da Associação Cultural de Travestis e Transsexuais de Alagoas, e a Indianari Siqueira, travesti gênero, idealizadora do Preparanem, Casanem e coordenadora da Frente Internacional dos Sem Teto LGBTI, né? No caso, ela é lá de São Paulo. Então, foi muito legal, né, ter essa experiência de dar lugar isso, Nath, cisgêneros, ter esse local, né, onde a gente estava dentro da universidade, mas também estava se aproximando, né, de todo mundo que faz a cidade existir, né, esse debate falou justamente sobre a vivência, né, dessas pessoas e o como que essa cidade se apresenta, né, em termos de permitir o direito de acesso a ela, né, enfim, foi um debate muito, muito interessante. Eu sou suspeita para falar, né, minha gente, porque todos os debates, assim, cada um de um tema muito... de vários temas, né, mas que enriqueceu muito, né, meu olhar, né, eu não sou mais a mesma pessoa, né, a mesma professora, assim, depois de ter passado durante a pandemia pela experiência de participar desses debates todos, né. Josi, muito obrigada por compartilhar os links aí no chat. E é o último capítulo, né, que encerra o nosso e-book,
contou com a participação do Paulo Tavares, né, que é da FAO-UNB, e da Gabriela Leandro, que é da FAUFBA, e abordou o olhar decolonial no campo da arquitetura e urbanismo, né, quais falaram sobre emergências atuais. Né? Então, essa palavra decolonial, né, não sabia nem o que era, até que nas nossas conversas, né, como eu falei, a Diana, né, trabalha muito nesse campo, e a maioria dos contatos assim externos, né, dessas representações sociais, a Diana fez muito a ponte, né, com essas pessoas assim. E o decolonial é justamente a gente começar a olhar para a nossa realidade sem enxergar como protagonistas apenas, né, o colonizador europeu, as referências, né, artísticas, culturais, intelectuais que vêm da parte de cima do Equador, né? Enquanto que todo mundo sabe a contribuição, né, que africanos, que imigrantes, que outros povos latino-americanos também tiveram para a nossa formação social, né? Então, Ju, questionar por que nas plantas a gente só usa o norte, né? Exatamente. Norteador, por que não pode ser para o sul, né? Uhum. É questionar esses modos operantes da gente, assim, que a gente às vezes nem se dá conta, né? Isso, que a gente aceita e entende que é o certo, mas que não se pergunta de onde surgiram, né? Perfeito, Josi. Então, e assim, mais uma vez, né? Durante o meu curso, gente, na época que eu fiz graduação, isso nem sonhava em pensar nesse tipo de questão. Não sei você, Josi, né, já que a gente é de se formar em lugares diferentes, né? Também teve alguns temas que eu acabei conhecendo mais nessa coisa da pandemia. A gente sabia que existia, mas também não tocava. Era muito... eu vejo assim, ó, dentro de um processo de democratização da nossa área, hoje a gente vive ainda tá bem mais democrático do que a época que a gente se formou. Sim. E se a gente notar isso, é muito positivo, porque em tão pouco tempo, porque o que são 10 anos, 20 anos na história, tantas mudanças positivas, né? Que trouxe, assim, um cenário bem mais complexo, assim, né? Então, essa questão dos processos de democratização, né, dentro da universidade e suas mudanças. Isso. Eu não sei vocês, mas a introspecção que a pandemia fez a gente ter, né? Claro, teve momentos de angústia, teve momentos, né, de muitos sentimentos de medo, de receio, mas eu acho que tudo o que eu vi, assim, nesse período, né, em que eu comecei a me aproximar tentando não levar um olhar de preconceitos, né, foi o grande fator positivo, assim, sabe, desse momento, porque hoje em dia, às vezes, logo que eu me formei, né, e até bem pouco tempo atrás, não, existem, né, dificuldades sociais, existem desigualdades, né, muitos problemas assim que estão aí, né, estão postos, a gente tem que conviver com eles, né, e infelizmente é assim, vamos tentar, né, ser positivos, fazer a nossa parte e tal, mas para tudo isso, desses temas aqui que foram abordados, né, tipo, por exemplo, o que é que eu tenho a ver com a realidade de uma pessoa transgênera, né? O que é que eu tenho a ver com a realidade de uma pessoa negra, já que eu não sou negra ou já que eu não sou transgênero, né? E essa questão da democratização dos assuntos, como a Josi falou, né? Eu não sou, né? Digamos, eu não me reconheço como parte desse público, mas eu convivo com essas pessoas dentro de uma cidade que
deveria atender tanto a mim quanto a elas, né? Então, por que que eu enxergo como normal uma assim, né, guardando os devidos temas, né? Mas por que que a gente acha mais normal discriminar uma pessoa, né, com essas opções de vida que são dela, né, do que discriminar alguém que está na média, assim, né, que está ali sem transgredir nenhum conceito, né, que é toda comportadinha, né, tipo, é justo ter essas diferenças tão exacerbadas assim, né? E será que por não me reconhecer dentro daquele público, de fato eu não tenho nada a ver com isso, ainda mais que eu sou uma professora num curso de arquitetura e urbanismo. Ah, mas eu dou aula de conforto ambiental. O que é que o conforto ambiental tem a ver com isso? Ah, mas eu dou aula de elaboração de trabalhos acadêmicos. O que é que tem a ver com isso? Mas, assim, a gente percebe que não, quando você toma consciência de algumas coisas, né, você percebe que você não se sente mais como distante de algumas coisas, né, você percebe que o fato de estar junto com jovens, né, com pessoas que vão ser os profissionais que vão estar atuando nessa cidade nos próximos anos, a gente não pode se calar sobre algumas coisas que estão gritantes à nossa vista, assim, até porque nem só pela questão do papel cidadão, beleza, então agora eu vou ser um defensor, vou ser um... Não é disso que eu estou falando exatamente, mas como a Josi citou o exemplo, né, de quando ela estava desestimulada, quando a gente começa a entender melhor o que é a cidade, o que produz a cidade, e que até as nossas não atitudes também geram a cidade, né? Você não consegue mais ficar calado diante de alguma coisa ou não chamar a atenção, sabe? Às vezes acontece uma notícia na TV, assim, que, por exemplo, eu dou aula de ergonomia para o pessoal do design, né? Aí, eu não sei se vocês viram aquela notícia, e hoje na Instagram, redes sociais, né? De uma cadeirante que foi visitar a Casa Cor em São Paulo e teve que ir pelo elevador de carga porque o evento não estava preparado para receber pessoas com alguma deficiência física, né? Aí, tipo, tá, vamos parar para pensar nessa questão, né? O quanto que a gente para refletir sobre representatividade, sobre acessibilidade, sobre direitos, sobre o que é valorizado ou não no maior evento de arquitetura do Brasil, na maior metrópole brasileira, né? Então, tipo, onde é que está o erro? Quem cometeu o crime? Foi crime? Por que isso aconteceu? Não dá para a gente ficar calado, né? Ou não se posicionar assim sobre o que acontece, né? Então, olha, o tempo todo tem coisas acontecendo que instigam a gente a debater e a refletir sobre o nosso papel como arquiteto e urbanista em vários campos, né? Então, nesse ponto, né, me tocou com relação à questão da acessibilidade. Mas se você for pegar o caso do menino Miguel, né, que aconteceu aqui em Recife, né, do lado, logo no início da pandemia, e imaginar que o menino estava sozinho, né, sozinho assim, né, estava sendo cuidado pela patroa, porque a mãe dele tinha saído para passear com os cachorros da família e aquela pessoa não foi capaz de tolerar, né, vamos dizer assim, as peraltices do menino durante alguns momentos e deixou o menino sozinho e o menino morreu porque não tinha quem tivesse tomando conta dele. Então, gente, é o tipo de coisa que aí você vai ver onde aconteceu isso, toda a discussão que existe em torno daqueles prédios onde o condomínio onde isso aconteceu em Recife. Vocês estão aí no Sul, não devem saber, mas o Recife tem toda uma discussão sobre adensamento e aqueles prédios estão numa área, né, muito sensível para o patrimônio local, patrimônio histórico, e foram construídas torres de não sei quantos pavimentos que só mora a elite da elite, sabe? Então,
acontecem coisas no Brasil que são tão representativas que parecem uma... Tá me fugindo a palavra, Josi. Não, parece até uma... chega a ser caricato, né? Isso, exatamente. Caricato que parece assim, estão fazendo para... Foi um roteiro de filme, uma novela, mas não é, gente, é a nossa realidade. E até o sobrenome, não vou falar nomes aqui, né? Mas até o sobrenome da patroa era... Não, vou falar nome, né? Corte Real. Né? Então, tipo, você já tem aí, claro, foi uma coincidência, né? Mas olha a representatividade dessa consciência. A corte real, a trabalhadora lá estava cuidando do nada contra pets, tá? Nada contra cuidar de cachorro, não é disso que eu estou falando. Mas olha o valor que está se dando à vida humana, dependendo da classe social que você vive, sabe? Isso dói. É importante também colocar para eles a questão do contexto, né? Que na região Nordeste, na região, essa questão da... Ai, agora me fugiu, mas do... Desigualdade social? Não só da desigualdade social, mas a questão histórica dos coronéis. Isso, o patriarcalismo, sabe, esse colonialismo ainda mais acentuado. Não que aqui tem também, óbvio que tem as grandes instâncias, mas ali é muito forte. É muito forte mesmo, né? Da questão do empregado, dessa distância. Desde o tempo colonial, quem era o dono da usina, a família que enriqueceu, que é dono das propriedades da terra, da cidade, tem muito isso. E que, por coincidência ou não, né, são as que se mantêm no poder, né? Muitas delas, né, Ju, que tu vê, são as mesmas, tu vai ver a história, é uma loucura, tu para ver as histórias desses coronéis, tu vai ver toda uma árvore genealógica que vem pra gente pela política. Exatamente. Né? Então, como a Juliana falou, é muito caricato para nós, parece assim que... E quais são os reflexos disso, né? Pois é. Não dá para não parar, né, e ficar assim, o que é isso, né? O que está acontecendo? De onde vem isso, né? E será que vai ser assim o resto da vida? Bom, mas mudando um pouquinho, né, transcendendo isso, né, eu fiz um panorama aí do que é o conteúdo do nosso livro, né, e acabei desvirtuando algum, né, mas a gente não tem como não dar umas desviadinhas do foco principal, que não deixa de ser, né, também parte do foco principal. Mas, voltando a falar da nossa iniciativa, né, esse gráfico ele faz parte de um levantamento que a gente fez, né, sobre a audiência das nossas lives, né, e quanto tempo o público, né, o percentual de público que permanecia até o final da live, assim, e a gente ficou muito contente, né, porque a gente tinha um número de espectadores, né, em algumas lives, chegando perto de 2.000, né, isso tanto durante como após, né, e esse gráfico ele mostra a evolução disso nos primeiros 9 webinários, e, né, dos quais eu acho que praticamente todos esses entraram no livro, e a gente, era tempo de pandemia, estava todo mundo em casa, né, mas vocês imaginem que chegava uma hora que ninguém aguentava mais, né, ficar na frente do computador e tal, e mesmo assim a gente manteve essa audiência, né, e continuou, as lives estão lá, né, continuam disponíveis, e a gente vem acompanhando isso. A gente atingiu os primeiros 1.000 inscritos, né, durante esse período, né, e hoje, como eu falei, já está em 3.400, né, e a gente torce para que esse canal continue sendo um canal de comunicação efetivo com não só o público da nossa faculdade, né, como todo mundo que está na internet, né. E aí essa é a capa oficial do nosso livro, né, publicado pela Edufal, a capa e a contracapa. Na real, a gente queria ter um destaque maior para a foto, né, que ilustra a capa, mas acabou ficando para a contracapa, mas enfim, né, a série de livros, né, vocês verem, tem esse layout com esses quadradinhos, né, tá lá no site da Edufal.
E aqui a gente é a lista dos nossos autores, né? Então, nós temos aqui, eu contei, foram 28, né, autores envolvendo estudantes de graduação, de pós-graduação, representantes da comunidade, professores do nosso curso, professores de outras faculdades do Brasil, de outras, como a professora Zaida Mush, né, de outro país. E aí foi muito legal, né, poder ter contato com todas essas pessoas. E como a Josi falou, né, imagine quanto que a gente teria oportunidade de conversar diretamente com todo mundo se fosse na rotina tradicional presencial, né? E pelo canal a gente conseguiu fazer isso num tempo recorde, digamos assim, né? Bom, mas eu vou dar uma ênfase agora, né, no capítulo 7, que foi o capítulo do qual eu participei, né, vou encerrar essa fala falando sobre esse capítulo, que teve como debatedores, né, o professor Ricardo Cabuz e o professor Vitor Roriz, e eu mediei a live, e o título foi a importância do conforto ambiental em tempos de pandemia. Então, né, aqui foi a chamada da live, né, só para destacar aqui maiorzinho vocês verem, né, o lado um pouco maternal, assim, das professoras, né, de colocar como o subtítulo da ação, né, ação com carinho, amor e saudade, juntos à distância, e aqui, né, a realização pela parceria da faculdade, né, a universidade e o programa UFAL Conectada, né, que também a gente precisa reconhecer, a universidade estimulou bastante a realização desses eventos, né, online, e deu suporte para os professores, concursos para a gente aprender a usar o Meet, a usar StreamYard, plataformas, né, de ensino remoto e de compartilhamento de conteúdos remoto, né? Então, a gente aprendeu, como professor também, a gente teve que aprender muita coisa nova para nós, né, durante a pandemia. E aí, né, nessa live, né, no capítulo, né, a gente começou fazendo uma reflexão sobre o momento. Essa live ela foi ao ar no dia 1º de junho de 2020, né? E aí tinha acabado de sair uma matéria no G1, né, com várias fotos tiradas fora do Brasil, né? Tá aí, vou até copiar o link aqui para colar para vocês. Não, depois eu passo para a Josi, é melhor, senão vai atrapalhar aqui, né? Tudo bem que eu já estou meio desenrolada, mas já são 11h30, né? Quase. Então, a questão da adaptação, né? Então, a gente via pessoas se exercitando na varanda de casa, né? Pessoas fazendo reunião através do Meet, né? A casa virou não só a casa mais de dormir, de trabalhar, de dormir, de descansar, de estudar, mas também de trabalhar, de fazer exercício. Eu mesma, né, durante a pandemia, entrei em um grupo orientado por um professor de educação física, e a gente fazia no início reuniões mesmo síncronas, né, online. O professor ficava fazendo os exercícios, cada um repetindo na sua casa. Então, todo mundo teve que se adaptar, né? Aqui, né, dentro desse recorte, estou falando de quem tem uma casa, de quem, né, esse tipo de cena que todo mundo teve que se adaptar, né? Mas aqui a gente estava abordando, né, a casa formal, né, a casa tradicional, que dava condições para isso. E aí esse link, né, chamou a atenção, tá aqui o link, né, mas a discussão, quando a gente sentou para conversar e definir o tema, né, junto com o Ricardo e com o Vitor, foi muito tal. Vamos pensar no papel da janela, né, em manter o nosso contato com o exterior nesse tempo que está todo mundo confinado. E através das janelas, né, a gente tanto
conseguir enxergar o mundo lá fora, e aí o mundo que enxergava através da janela é outro detalhe, né, que a gente também abordou, e também a gente conseguia dar uma espiada, né, de onde a gente estava, né, para o que acontecia lá fora. E aí, né, o mundo, né, eu me tornei muito mais ativa nas redes sociais, né, gente? Eu passo horas por dia no Instagram, confesso a vocês. E tem um lado bom disso que a gente descobre muito conteúdo legal também. E aí, né, eu descobri essa artista chamada Geralda Guevara, não sei se vocês conhecem, que ela tem a arte dela, né, remete muito àquela arte naif, né? E aquelas representações, vamos dizer assim, singelas, né? De cenas do cotidiano, um traço muito simples, né? Mas com muita cor e muita representatividade. E aí eu vi uma frase dela no Instagram, né, que me chamou a atenção, que ela disse que a arte existe para que a realidade não nos destrua. E se a gente parar para pensar, né, o papel da arte nesse período, né, seja os livros que a gente procurou ler, os filmes que a gente procurou assistir, as lives, né, para quem gosta de música. Então, né, eu sou festeira, né, muito mais do que eu era na época que a Josi me conheceu, né, eu comecei a aproveitar melhor a vida, vamos dizer assim, depois da maturidade, vamos dizer assim, né? Então, eu adoro show, eu adoro música, eu sou fã demais do Skank, do Saulo Fernandes, dos Beatles, então vocês estão vendo que eu sou super eclética, né? Então, quando eu vou para um show... Chiclete com banana. Também, né? Banda Eva, então é tudo aí, é o Tchan, tudo eu tô topando, né? Eu só não gosto de rock pauleiro, aquele rock gritando assim, mas de tudo eu escuto. E quando eu vou no show, né, eu sou aquela pessoa que fica encostado no palco, porque para mim só vale a pena se eu tiver pertinho lá gritando, dizendo que amo meu ídolo, sabe? Eu não faço isso com todos, não. Mas, por exemplo, só para compartilhar com vocês, o último show que eu fui do Skank, eu invadi o camarim aqui com umas amigas, né? E consegui tirar foto com eles. Então, vocês imaginem o auge da pessoa realizada, né? Fazendo isso. Em 2017, isso foi 2018, esse show do Skank. Em 2017, eu fui para Florianópolis, teve um show do Nenhum de Nós, que eu acho que vocês conhecem, né? Que já é do Sul, uma banda de rock gaúcha. E eu me apaixonei pelo Nenhum de Nós quando eu fiz o mestrado, na fase do mestrado, que eu morava aí, e eu fui para um show deles. Eu soube que ia ter o show, eu ia estar. Eu não fui só para isso, tá? Eu fui para um congresso em Balneário Camboriú. Mas aí eu soube que ia ter um show, estiquei a viagem para poder ir para o show, fui para o camarim, a foto não está aqui agora, não está fácil de pegar, mas eu cheguei lá com a minha cara mais lisa e disse, eu vim de Maceió para ver vocês. Aí o baterista da banda, o Sadi, nossa, que legal, não sei, que bom e tal. Aí eu disse, eu quero agradecer a vocês, porque a trilha sonora que eu ouvia quando eu estava escrevendo minha dissertação era vocês, eu ouvia a música de vocês o tempo todo, não sei o quê. Aí o Sadi é o baterista, não sei se a Josi está na minha, é o gordinho. Aí ele olhou assim para mim e disse, mas você passou? Aí eu passei. Aí ele, então, poxa, isso é a realização, né, da vida de uma fã, assim. Mas, né, esse parênteses, né, me desculpe aí a divagação, para falar da importância da arte na nossa vida, né? E para aí, nutrir, né? Nos alimentar para as coisas mais... né? Então, eu virei espectadora assíduo das lives, né? Não perdi uma live do Skank, não perdi o Nando Reis, que eu gosto muito também, né? Tudo eu estava assistindo. Bom, aí, né, a arte, né, o Cabuz, né, o Ricardo trouxe essa citação de poesia, né, o Cabuz não falei, né, mas o professor Ricardo Cabuz, ele é poeta também, né, escreve livro de poesias, tem um trabalho muito bonito de contar poesias para as crianças, né, a filha dele segue esse caminho também, né. O pessoal aqui é eclético, minha gente, o pessoal, né, atua em frentes diversas, então o professor Cabuz é professor da engenharia civil, mas é poeta, então na live, né, ele trouxe essa citação aqui de um poema do Manuel Bandeira, chamado Estrela da Manhã, né,
onde ele fala que importa a paisagem, a glória, a Bahia, a linha do horizonte. O que eu vejo é o beco. O segundo, o Cabuz, né, que aí foi ele que contou isso na live. Opa, peraí, aqui é spoiler, não é agora não. O Manuel Bandeira, ele morava no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, aquela paisagem deslumbrante, maravilhosa, e ele foi fazer uma reflexão sobre o bequinho que ele via lá da janela dele, né? E aí isso deu origem ao papo também, né, na live, sobre o que a gente vê da nossa janela, né? O que é essa paisagem da janela. E essa cena aqui é um outro filme um filme muito legal, né? Falando, já que a gente está falando de arte, que eu não sei se vocês já viram, que é chamado De Onde Eu Te Vejo, né? Que foi um dos últimos filmes que o Domingos Montané fez, né? Também conta com a, meu Deus, agora, Josi, se tu me ajudar aqui para lembrar o nome da atriz que me fugiu o nome. Ai, eu sou péssima em nome de atriz, mas às vezes algum... Se vocês souberem, meninos, ela está até na novela das 8 agora. Meu Deus do céu, ela é ótima, uma atriz maravilhosa, mas nesse filme eu só gravei o nome do Domingos Montané. E, gente, esse filme é lindo, ele se passa em São Paulo, né? E conta a história de uma separação desse casal, né? Que é o Domingos Montané e essa atriz. E eles começam a partilhar os bens deles, né? Só que o marido, o ex-marido, vai morar no apartamento de frente para o apartamento da ex-mulher, né? Então, um começa a acompanhar a vida do outro através da janela e a fazer especulações sobre isso. E ao longo do filme, eles passeiam por São Paulo, né? O Vale do Anhangabaú, o entorno ali da área onde eram os prédios. É uma delícia para arquiteto e urbanista esse filme, Ju, né? De onde é Denise Fraga? Fraga, muito obrigada, gente. O louvor a Denise Fraga, porque ela é maravilhosa também. Então, né, e interessante que esse filme ele é de antes da pandemia, né? Mas ele ressalta como que a janela, né, principalmente num contexto urbano, onde quando a gente olha através dela, a gente vê outro prédio, né, e acaba invadindo a privacidade das outras pessoas também, o quanto que a janela fala do nosso cotidiano, né? E outra referência que a gente trouxe para o debate foi esse fotógrafo, né, o Ricardo Luiz Silva, que nessa página dele no Instagram, Por Onde o Homem Anda, ele fez diversos registros, né, durante a pandemia, das janelas dos prédios, das casas, né? E aquilo que a gente estava falando, né? Por que a gente começou a fazer em casa? Aí olha que legal, né? Que interessante, assim. Fotos, essa primeira foi de abril de 2020 e a outra de maio de 2020. As pessoas tomando sol dentro de casa. Joia, Josi, obrigada aí. 2016, o ano do filme. A pessoa tomando sol dentro de casa e até mesmo saindo de casa, né? Numa posição aqui não tão segura assim, né? Mas para pegar aquele filetinho de sol que chegava para ela, né? E que, meu Deus, eu preciso de sol, preciso de luz natural, né? Onde é que eu busco isso? E isso tem toda uma relação com o conforto ambiental, né? Porque às vezes eu não sei o quanto de conforto estudam lá em Santa Maria, né? Mas eu desafio qualquer um de vocês aqui a dizer, a pensar na frase, eu não gosto de conforto duas vezes, porque eu não gosto de conforto quando fala da matéria, porque aquela carta solar é difícil, porque tem muito cálculo, porque é chato, mas preste atenção quando vocês falarem, eu não gosto de conforto, né? É altamente contraditório, a não ser que você tenha algum distúrbio, né, que gosta de sofrer ou alguma coisa, né, tem alguma pode existir, pode existir. Pode existir, né? Mas no senso comum, assim, é difícil você imaginar alguém que sente prazer em sentir desconforto no seu dia, né, nas tarefas cotidianas, assim. E aí, esse trabalho do Ricardo, ele gerou publicações também sobre isso, né? Quem tiver curiosidade, vai lá no Instagram dele, Por Onde um Homem Anda, que vai ver várias fotos, né, desse período, muitos flagrantes, assim, interessantes. E aí, né, a partir dessas imagens, né, a gente
isso mexeu com a gente, motivou a discussão durante a live, né, sobre o entendimento de conforto ambiental, o que hoje, né, se permite de acesso ao conforto, né? Já que a gente está falando de democratização e dos novos conceitos, conforto ambiental não é um conceito novo, mas o quanto que é democratizado o acesso à luz, à ventilação, a um ar de qualidade dentro de casa, a não ter o ruído da rua invadindo seu espaço ou o ruído do vizinho, né? Que aí, esse tempo de pandemia, tenho certeza que vocês aprenderam as manias, várias manias dos vizinhos de vocês, né? Até mesmo coisas da natureza, gente. Tem um passarinho aqui na vizinhança, que até durante as aulas, né, online, o bicho cantava tanto que até o povo pensava que eu morava numa fazenda, assim, sabe? E não, é um passarinho, coitadinho, que estava engaiolado em algum canto aí e que cantava numa altura e num desespero tão grande, né, que tinha hora que eu me cansava, né? Amo a natureza, né? Mas eu digo, solta essa criatura, né? Deixa ela ir para a liberdade, porque eu não aguento mais esse barulho, né? Então, tem esse lá também, a gente é humano, a gente se estressa, né? E aí, quando a gente fala, né, na nossa área, né, de pesquisa, assim, sobre conforto e como se estuda conforto, né, se fala muito de normas, eu mencionei rapidamente a norma de desempenho, né, que é a 15.575, que foi publicada pela primeira vez em 2013, mas que só se tornou obrigatória, se eu não me engano, em 2015, e que teve uma versão revisada agora em 2021. Então, quem é arquiteto e urbanista ou estudante sabe, né, a importância que as normas têm para a nossa profissão, né? A gente precisa ter valores, limites, critérios para saber como que deve construir, como que deve dimensionar sistemas, espaços, enfim. E a norma de desempenho, ela apesar de ser uma norma, é algo que tem um impacto, ou que vai ter ainda, né, porque o mercado ainda está se adaptando, muito grande na qualidade do espaço construído, porque é a primeira vez que uma norma brasileira coloca o desempenho como um critério, sabe? Tipo, coloca metas, tipo, não, o mínimo, né, nessa parte relacionada com conforto ambiental, por exemplo, o mínimo que se exigia era que a temperatura dentro da casa da pessoa fosse menor do que a máxima temperatura que acontece no exterior, na cidade onde ela mora, sabe? Na cidade onde a edificação está. Então, isso, né, é o básico do básico, né? Mas se vocês forem ver a distância que a gente está disso, né, é surpreendente, assim. Então, não por falta de tecnologia, né? Mas justamente por N razões que impedem que a tecnologia adequada chegue, né, para quem usa as edificações e as nossas cidades, especialmente a habitação popular, né? Por isso que essa norma também ela é direcionada para habitações de interesse, não é só habitações de interesse social, não, é habitações até habitações multifamiliares também. Mas se a gente for pensar, né, no contexto do que foi sendo produzido ao longo de todos os programas de financiamento habitacional e o Minha Casa Minha Vida, com toda a abrangência e a quantidade de unidades habitacionais que foram construídas, né, tem muita coisa ainda que precisa ser melhorada, né? E aí a discussão do conforto ambiental, né, a relação, né, da janela, por exemplo, né, como fonte de luz, o papel dela para a saúde no tempo da pandemia e até o bem-estar, né, porque era uma fuga que a gente tinha aqui. A paisagem que eu tenho da minha janela, por exemplo, não tem nada de extraordinário. Eu não moro de frente para o mar, né? Eu não estou nessa área não moro nessa área de Maceió, por algumas razões, mas para não divagar muito, eu não vou falar sobre isso, né? Mas a paisagem que eu tenho aqui é a garagem do meu prédio, né? Eu moro no térreo, inclusive, vejo um telhado e tal, mas só o fato de poder olhar, enxergar o céu, de ver as nuvens passando, de ver se o tempo está chuvoso, se está ensolarado, já me lembra, né? Eita, tá sol, né? Vamos para a praia, né? Eu podia estar na praia. Então, já é algo que colabora para o bem-estar.
E aí, né, ainda sobre aquelas fotos, né, sobre as varandas e janelas durante o confinamento, eu atentei para essa reportagem por conta de um outro canal, uma outra página do Instagram chamada Janelab. Não sei se a Josi já conhece, Josi, mas é da Veridiana, que também foi nossa colega de mestrado, onde ela divulga conteúdo relacionado à iluminação, mas abrangendo também outras questões, né? Sempre refletindo sobre o papel da janela, né? Então é muito legal, também recomendo vocês visitarem @janelab, né? Tem muitas provocações interessantes lá. E aí, diante desse contexto, né, como eu já falei, conforto ambiental não é um conceito novo, mas a gente começou a falar muito sobre novas prioridades, né, e na live falou sobre isso, como, por exemplo, o Vitor, né, ele tem 2 filhos pequenos, 2 filhas, se eu não me engano, e agora, na pandemia, ele começou a pensar nas necessidades de reforma da casa dele para criar um espaço mais agradável para as crianças brincarem, né? E isso não era prioridade antes, porque ele não estava convivendo o tempo todo com isso e não sabia da importância que isso tinha, sabe? Então, a outra exemplo, né? Essa foto aqui também achei super interessante, né? A gente está vendo aqui um recuo, né? E a pessoa, né? O casal aqui, uma pessoa tomando sol sem camisa na porta de casa durante essa fase de isolamento, né? E quem fez esse registro foi um publicitário chamado Daniel Ferro, que da janela do prédio dele, né? Diferente do Ricardo Luiz Silva, que andava pela cidade, o Daniel Ferro, da própria janela, ele tirou, né, várias fotos, e uma dessas foi essa que eu acabei de mostrar, e ele denominou Peito no Sol, né, e aí ele falou que essa foto permitiu ver a reação de satisfação de uma pessoa ao tomar um banho de sol no portão de casa. E para ele foi interessante e curioso, né? Que esse momento chamou a atenção ao revelar uma nova forma de abordar o cotidiano e esperar ocupar alguns momentos dos dias com ações que antes não existiam, né? E a pandemia trouxe isso e fez isso com todo mundo. Então, para encerrar, né, eu não vou dar mais spoiler do capítulo ou do conteúdo da live, né? Está aí disponível gratuitamente para vocês verem, mas a última mensagem que a gente deixou, né, ao encerrar a live e o capítulo do livro, né, foi que todas as reflexões, né, que a gente compartilhou ali, tinham o objetivo de construir coletivamente um entendimento da abrangência e da importância atemporal do conforto no ambiente construído, né? Para aproximar isso mais do público geral, né? Aquilo que eu estava falando, eu não gosto de conforto, é cálculo, é coisa difícil de aprender, não é isso, né? A gente precisa resgatar essa importância, entender como funciona para poder aplicar, né? Porque a gente só aplica aquilo que a gente entende. E é um assunto que afeta todo mundo, né? Independente de classe social, de qualquer coisa, né? E aí, aproveitando as nossas experiências particulares e também experiências coletivas, né, nesse momento da pandemia, a gente acredita, nós, né, como autores, eu acredito que vocês também, né, devem pensar assim, que o momento essas experiências, né, vividas no momento da pandemia, poderiam, né, e podem ainda fornecer matéria para a gente construir conhecimento e direcionar esse conhecimento, né, em prol de um mundo melhor. Então, gente, é isso, né? Eu agradeço imensamente pela atenção de vocês, né? Eu falo demais, desculpa aí, às vezes não dá espaço, né, para vocês se manifestarem, mas agora eu estou à disposição de vocês para isso. Esse é o meu e-mail, né? E também, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a nossa faculdade, visite, né, o YouTube, o nosso canal UFAO, visite o nosso site da FAO, fao.fao.br.
Lá vocês vão encontrar informações sobre o nosso programa de pós-graduação, sobre os nossos cursos de graduação, né, os nossos grupos de pesquisa, o GECA, que é o Grupo de Estudos em Conforto Ambiental, do qual eu faço parte, que está integrado, né, ao nosso laboratório de conforto ambiental, LabConf. Muito obrigada e estou à disposição de vocês. Ju, eu agradeço. Eu acho que depois da tua explanação, todo mundo ficou com vontade de conhecer o livro, né? Eu, com certeza, vou... Eu já dei uma folheada nos capítulos e tinha me chamado bastante atenção os temas e autores que vocês têm, assim, muito lidos, tipo a Muxi, né? Eu falo Muxi, mas é Muxi. Eu não sei, também eu não sei. Você sai da Muxi, mas é por aí. Que eu tinha lido o livro, tem aquele livro Mulheres e Cidadelas dela, ela escreve muito com Montaner, né? Isso. Isso, e muitos temas interessantes. Eu vou passar, ver se alguém quer fazer algum comentário, perguntar alguma coisa. Eu fico muito feliz quando alguém pergunta alguma coisa, porque depois de falar tanto, ninguém perguntar nada, eu fico pensando, nossa, foi uma tortura me ouvir falando esse tempo todinho, né? Então... Não, foi bem interessante, né? O pessoal, eu digo que a gente não aguenta mais. O ano que vem a gente não vê a hora de chegar abril para começar o semestre novo e ir para a sala de aula de novo, né, Ju? É verdade. Mas eu vou abrir, se alguém quer comentar alguma coisa. Eu acho que mais nessa loucura de final de ano, ficou para eles agora essa instigação para eles darem uma folheada no livro, né? Porque eu até tinha pedido para o pessoal dar uma olhada antes da palestra, mas nessa loucura de um final de semestre que não é um final de semestre, porque a gente para agora e começa dia 10, eu sei que todo mundo está nesse rolo compressor, né? Eu não sei como é que está o semestre de vocês aí. Aqui a gente ainda está no primeiro semestre de 2021. A gente vai interromper agora dia 24, que é até a véspera do Natal, mas eu vou interromper antes, né? Dia 22 eu já quero parar. E aí a gente volta dia 17 de janeiro. Aí mais ou menos em março, se eu não... Em março? Não, é antes disso. Eu sei que a segunda metade de 2021 a gente só começa em março. E eu vou passar, vamos ver se alguém faz alguma pergunta, se ficou curioso. Paula e o Miguel, que estão com o microfone aberto. A Paula tem uma representante da POT e outra do... Oba, a mãozinha levantou. A Nath, eu acho que tem muitas coisas para contribuir aí. Fala, Nath, querida. Oi, bom dia. Só ligar aqui minha câmera, tá bem escura aqui. Tudo bem, Juliana? Obrigada pela palestra, pela conversa, na verdade. Eu acho que tu trouxe temas, assim, que são muito, assim, digamos, caros para alguns grupos sociais, né? E eu acho que o nosso curso, ele precisa abordar essas questões, né? Da desigualdade, de como a cidade ela é construída por grupos que são excluídos de políticas, de acesso a tantas coisas que é um direito de todos, né? E foi muito interessante, assim, ver essa trajetória das lives de vocês, porque foi um processo, assim, muito eclético, sabe? Eclético desde o assunto da questão prisional, da prostituição, até a questão de pessoas LGBTs, trans. Então, todos esses debates são muito enriquecedores e que produz na gente, assim, profissionais diferentes, assim, que saia também dessa... Como é que eu vou dizer, assim? Geralmente a gente entra no curso e sai um modelo, assim,
um modelo padrão, assim, que não consegue levantar questões sociais na profissão, na área. E eu acho que essa nova geração, assim, de profissionais, não só da arquitetura, mas de todas as áreas do conhecimento, elas têm muito, assim, a contribuir nessa questão da luta contra as desigualdades, quanto essa produção social, assim, que a sociedade gera, assim, de medo, de angústia, de solidão, de desprezo, enfim. Então, acho que tudo isso é muito fundamental, assim, para a nossa formação, primeiramente como seres humanos, né, e depois como profissionais, assim. Certamente, Nath. E eu acho que o que a gente buscava, né, não era tipo doutrinar ou dizer, olha, o certo é isso, né, ou tal coisa, ou vocês têm que fazer tal coisa. A gente simplesmente quis dar lugar para que o debate acontecesse independente de onde ele partisse, né? Mas sempre, claro, as questões que surgiram, né? Você falou realmente eram questões bem diversificadas, né? E elas surgiam muito da experiência, né, das professoras que estavam na organização assim, do que viam em aula, do que da relação, né, com outras pessoas e dizer não, olha, vamos falar disso, né? Isso aqui não, vale a pena trazer alguém para compartilhar um pouquinho disso que a gente não sabe tanto, né? E só que a gente não tinha assim, até é legal você tocar no assunto, né? Porque na hora que o tema era definido, a gente pensava num tema, sugeria para as pessoas que eram convidadas, né? E elas tinham liberdade de alterar, né? Aquela proposta e direcionar para aquilo que fosse mais confortável para elas de falar, né? Então, muitas vezes a ideia original não foi exatamente aquela que resultou na live, mas a gente sempre ficou muito satisfeita com o encaminhamento, né, que elas foram tendo. Tipo, essas lives que contaram com a participação, né, de membros da comunidade, a, a gente não teve como ensaiar ou como preparar nada prévio, né? Foi dado o tempo de fala e eles se expressaram da maneira que eles acharam mais necessário e mais útil para eles ali, né? E, tipo, nas lives, né, sendo bastante verdadeira, assim, como retrato do momento, né? Tinha uma época que a filha da Diana invadia a cena, né, chorando, e daí, ó, gente, né, dá uma paradinha aqui, porque eu tenho que ajeitar ela, e as outras continuar. Porque a gente, essa coisa do modelo, né, que você falou, me lembrou isso, porque às vezes a gente parece que tem uma censura, né? Ou quer esconder o que é a vida real e o que faz parte de todo mundo. A gente não está aqui plenamente tranquilo e sossegado, não. Tem uma pia esperando, tem um fogão esperando, tem um filho esperando. Eu não tenho filho, mas a Josi tem, talvez alguém de vocês tenha também, né? Então, o mundo é feito de todas essas demandas. E por que isso precisa ser escondido só porque eu sou professora e estou numa transmissão aqui, sabe? Então, isso até a rotina que estava por trás, né, era algo que sensibilizava muito, principalmente a mim, que eu ainda não participo desse tipo de rotina, sabe? Então, às vezes, os problemas, tipo, na live, a primeira live que eu participei, que foi essa, né, que eu fiquei responsável pela mediação, a internet e o sinal ficou ruim, aí eu tinha bolado, né, fazer no cenário lá da minha sala, que eu tenho um quadro que eu gosto, fui para lá, só que o sinal da internet lá não estava legal, né, aí começou a falhar, eu trouxe o notebook para cá, para esse lugar, aí eu estava segurando um copo de água, o copo derramou no teclado, aí eu já fiquei com medo de esculhambar o computador. Pense, né? Tudo isso acontecendo e a coisa rolando, e a gente teve que se virar, sabe? Então, aquela coisa do se vira nos 30, né? Em diferentes experiências, todo mundo acabou tendo que passar, sabe? Eu acho que foi muito dolorido mais para algumas pessoas do que para outras por conta das perdas que aconteceram, né, de família, de amigos.
Graças a Deus, na minha família eu não tive nenhuma perda por conta da Covid, mas pessoas muito próximas a mim perderam pais, sogro, sabe, um professor querido. Isso é muito triste, né? E mais triste ainda quando a gente pensa que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas se a pandemia tivesse sido conduzida de outra maneira, se a gente tivesse antecipado atrás de comprar vacina, se a informação fosse divulgada, né, tendo como prioridade realmente salvar a vida das pessoas e não disputar quem está certo na política, sabe? Então é muito triste, por um lado, isso, mas por outro lado, eu acho que fortalece muito a gente saber que não tem por que a gente ficar escondendo a vida real como ela é. Poxa, a gente é o que é por conta da vida real também. Então. Até porque a energia que se gasta sustentando esses cenários ideais é uma energia também que produz muita doença, né? Então, você vive uma... Tipo assim, são questões que a gente poderia discutir muito aqui. E o que eu acho, assim, ó, que os temas do livro de vocês são extremamente ricos, né? Por quê? Porque ele traz para o nosso campo o que é da sua origem, da sua constituição, que é essa transdisciplinaridade, que é essa complexidade que a gente tem que tratar, né? E daí aqui eu faço valer, assim, lá um pensamento do Venturi, que naquele livro Complexidade e Contradição em Arquitetura, que ele vai dizer que ele faz críticas, digamos, aos modernistas, a Mies van der Rohe, etc. Ele diz, não, porque você tirou problemas da equação e daí tu dá soluções porque é mais fácil de trabalhar o problema se tu tira alguns fatores da tua equação e simplifica ela, né? E eu acho que o contexto que a Juliana expôs das lives e é um cenário que inclui todos os fatores de complexidade. E isso a gente ganha muito. Então, isso é inclusão, isso é processo de democratização de fato, porque a nossa profissão é muito elitista desde as suas origens, né? Porque a gente trabalhava lá no medievo como coordenadores, o que era o arquiteto? De um canteiro que era de instituição religiosa, ou de um castelo, e depois tu passa a ter o arquiteto que sempre trabalhou com as elites. A gente estava discutindo um livro do Le Corbusier da década de 20, o que ele está falando? Com quem que ele está criticando o que está criando? Quem são os arquitetos? É a elite, né? Então, hoje a gente tem, de fato, um cenário mais democrático, e nisso, o que a gente traz junto? Muitos temas que a gente tem que colocar na prancheta e repensar o projeto. José, é difícil. É difícil, contudo, eu garanto para vocês que a probabilidade de se inventar, de se ter novas criações, novas transformações, é muito maior. Então, digamos assim, ao mesmo tempo que é desafiador, nos impulsiona, porque a gente não tem respostas, né? Então, exatamente. Por exemplo, a Muxi, né, Ju, a gente não sabe a Zaida, ela vai falar, gente, assim, ó, essa coisa do feminino, né? Que ela fala assim, ó, no livro dela tu encontra ela e outras autoras que devem ser encontradas na tese da colega da Ju, que a Ju falou, que é organizadora também do livro, que a gente pensa assim, as teorias que eu uso hoje para pensar sobre a arquitetura foram criadas por homens, na sua maioria. Exato, E são questões orgânicas que elas trazem. Será que a visão da mulher ou do feminino muda o jeito de eu abordar a cidade? Então, será que, por uma coisa muito específica, assim, será que os 5 pontos que o Kevin Lynch levanta de percepção urbana seriam os mesmos se o Kevin Lynch fosse uma mulher? São questões assim, sabe? Então, você inclui, assim, na projetação, todos historicamente que são excluídos, tá? Então, na arquitetura, a mulher sempre foi muito mais aceita, mesmo quando ela entra nos temas na decoração de interiores.
A arquitetura dentro de casa. Então, é até uma comédia, porque é até irônico se a gente pensar que a arquitetura na pandemia ela foi para o espaço feminino mesmo, porque o espaço feminino socialmente aceito é dentro de casa, era dentro de casa. Ai, Justo, está exagerando, olha quantas mulheres que tem nos cursos dando aula. Sim, e a gente só fala de homem, de exemplos homens, né, Ju? Não porque a gente queira, mas é que os exemplos que foram chegados foram exemplos masculinos, né? Então, são mudanças. Ah, então, e se eu falar da mulher negra? Daí é pior ainda. Então, tem pesquisas que falam que o negro, o homem negro, se a gente pegar, por exemplo, a África do Sul, ele é menos excluído dentro da arquitetura do que a mulher. E daí a mulher negra nicho, ficaria no fim da fila. Sabe? O nicho de exclusão vai só se detalhando. Então, são reflexões. Ah, Josi, porque tu vai se revoltar, sair matando? Não, a gente precisa saber, pelo contrário, para a gente incluir mais perguntas, incluir complexidades, né, Nath? Assim, então, são questões muito pertinentes, super atual, Ju, eu achei, e que a pandemia veio e que trouxe esse espírito da pandemia, que foi, tiramos tudo que carregamos na mochila, jogamos na mesa, e vamos pensar sobre isso, o que eu quero carregar de agora em diante, sabe? Claro, também num cenário utópico, porque também sem utopia a gente não vive, né? Porque tem gente que não fez nada com nada do que a pandemia escrachou na cara. Assim. A pandemia escracha que a gente é formiga, que a gente é sistêmico, que se a Nath estiver passando fome, eu também, eu posso não estar passando fome, mas daqui a pouco vai ter os reflexos em cima de mim, sabe? Porque é um sistema. Se um tá fraco e um tá doente, o outro vai ficar. Tem gente que não aprendeu nada, mas tem muita gente que a gente, assim, quando que a gente tem um pouco assim de consciência, às vezes assim, ó, o que eu faço com o que eu trago? Eu vou querer carregar a mesma coisa, né? Então, Ju, eu agradeço, assim, do fundo do coração. Não sei se o pessoal quer colocar mais alguma coisa. Essas discussões tão necessárias. E eu não sei se vocês querem colocar, a Nath, o Miguel, Paula, as meninas que ainda estão aí. A hora, né, já? Eu também também quero agradecer. Foi muito amplo, a gente passou por vários temas. Dava para cada um, acho, se estender, né? E se estendeu em um capítulo do livro, em uma live já. 2 horas a live. Cada live tem 2 horas. É imenso. E cada um me fez pensar assim um pouco. O que eu percebi assim, que une todos é que, e assusta pensar, é que antes de ser um bom profissional, a gente tem que ser uma boa pessoa. Isso bate forte. Assim, inteligência não basta, saber não basta. Tem que aprender coisa que é difícil ensinar, né? E que é difícil aprender. Ô, Luiz, que coisa, como é bom ouvir você falando isso. Eu acho que quando a gente vê você chegando nessa conclusão, não tem dinheiro que pague não, sabe? Porque infelizmente tem tanta gente, né, que faz questão de não ser uma boa pessoa, inclusive gente que trabalha comigo, assim, que eu já ouvi dizer que sente prazer em afastar as pessoas de si mesmo, sabe? E aí você escuta uma fala dessa e olha para o mundo que a gente vive e escuta você falando, essa sua fala assim traz uma esperança, sabe? Para assim, que as pessoas entendam isso. Na cabeça da Ju foi assim, vai, Ju, vai que tu tá no caminho, né? A fala do Miguel. É mais assim, é motivador pra gente. Vamos insistir que a gente tá no caminho, né? Assim. Porque aí, com todas as coisas ruins que existem no mundo, minha gente, mas eu ainda acho que a maioria de pessoas é de gente boa, porque se a gente imaginar a proporção, né? Imagine se fosse a mesma quantidade de pessoas fazendo a proporção de coisa ruim que uma pessoa é capaz de fazer, né? E que a gente se choca ao saber das notícias, a vida seria impossível, né? Atualmente.
Então, isso me faz entender que ainda é maioria as pessoas que querem ser boas, com todas as, não eu estou dizendo perfeitas, né? Com todas as suas falhas, com todas as suas dificuldades, com o seu direito de ser humano, de magoar, às vezes, que acontece, de fazer de tudo. Desculpa aí, mesmo que eu faço análise, né? Aí a coisa, 5 anos de análise depois, a pessoa fica mais reflexiva, assim. Mas não precisa fazer análise para querer ser uma pessoa boa, não é isso que eu estou dizendo, né? Basta você pensar realmente por que vocês estão fazendo esse curso de arquitetura e urbanismo. Pode ser por N motivos, né? Pode ser um motivo que não tenha nada a ver com querer ser uma pessoa boa. Mas a partir do momento que vocês assumiram o compromisso de ser arquiteto e urbanista, para fazer bem o que vocês fazem, vai facilitar, eu acho, se vocês quiserem ser pessoas boas. E boa sorte para vocês, Miguel. Deus te abençoe e que conserve essa vontade, todos vocês aí. Alguém mais quer comentar? Estão agradecendo aqui pelo chat. Ju, mas muito obrigada mesmo, né? E tá sempre aberta aqui. Agora vamos fazer um nosso canal de diálogo ali. Venha você para cá também, né? Vamos pensar ano que vem, né? Passar essa correria de fim de ano, vamos pensar em alguma coisa para você vir para cá também, né? Vamos fazer as trocas. Vamos fazer as trocas, tá bom? Joia. Então, eu que agradeço, muito obrigada, ficou até agora, né? E estou à disposição, né? É sempre um prazer compartilhar o pouco que a gente sabe, mas o que a gente sente vontade, né? De compartilhar. É um prazer para mim. Então, tu viu que a Vanessa também teve, te deixou um abraço, só que ela teve que sair. Não vi. Ela teve, né? Então, tá, Ju, muito obrigada, gente. Ju, obrigada, eu vou só parar de gravar aqui, né, gente? Peraí. Ju, eu posso subir... Opa!